Olá para você que acompanha o Portal Convergente. Eu me chamo Isabel Guedes e a gente está fazendo o quadro Debate Político hoje com a presença do defensor público Theo Eduardo Costa. Boa tarde, defensor. Muito obrigado pela sua presença aqui no Portal Convergente. Boa tarde, obrigado pela oportunidade. Eu espero que eu consiga esclarecer esses pontos relacionados à ADI, né, que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, sobre o poder de requisição da Defensoria Pública. Como o doutor falou, a gente vai explicar um pouquinho o que seria essa ADI, de que forma que isso interfere não só no trabalho, né, dos defensores, como na vida da população também. E aí, primeiramente, doutor, eu queria que o senhor explicasse um pouquinho, falasse um pouquinho para a gente sobre a sua atuação aqui na Defensoria, antes da gente entrar no assunto aí da ADI. Bom, meu nome é Theo Eduardo, eu sou defensor público aqui no estado do Amazonas e atualmente sou coordenador do Núcleo de Atendimento Prisional, também sou diretor de assuntos jurídicos, né, aqui da instituição e trabalho um pouco relacionado ao sistema prisional. O meu trabalho também influencia na defesa jurídica da instituição e também em consultas jurídicas relacionadas ao defensor público geral. Entendi. Então, falando um pouco agora dessa questão da ADI, eu queria que o senhor explicasse para a gente o que é de fato essa ADI e o que ela representa para a Defensoria Pública, né? De que forma que isso pode interferir no trabalho de vocês? Bom, essa ADI que foi proposta, né, pelo Augusto Aras, que é o Procurador-Geral da República, que representa o Ministério Público, foi proposta contra esse poder de requisição da Defensoria Pública e os efeitos que essa ação pode ter nos trabalhos de cada defensor público, ele é inimaginável. Eu posso dar inúmeros exemplos de como o cidadão ele pode ser prejudicado caso essa ação venha a ser julgada procedente, né? Já que esse poder de requisição ele não é feito para o defensor público, mas sim para o povo, né? Esse poder de requisição ele beneficia, por exemplo, 15 milhões de desempregados que nós temos hoje, 11 milhões de analfabetos, 19 milhões de pessoas que passam fome, 3 milhões de brasileiros que sequer têm documento de identidade, certidão de nascimento, que é o documento básico do indivíduo para se tornar cidadão. Então, todas essas pessoas, com certeza, serão os principais prejudicados por essa ação proposta pelo Procurador-Geral da República. Antes da gente explicar mais detalhadamente, né, essa questão do poder de requisição, por que o procurador está propondo isso na visão de vocês, de um modo geral? Por que isso foi proposto assim? Segundo o Procurador-Geral da República, o poder de requisição ele violaria o princípio da isonomia. Seria uma suposta quebra de isonomia entre defensores públicos e advogados. Agora, o que mais deve se chamar a atenção é que a OAB nunca questionou o poder de requisição da Defensoria Pública. A OAB já questionou inúmeras questões relacionadas à Defensoria Pública no Supremo Tribunal Federal, mas nunca o poder de requisição. Porque a OAB ela sabe muito bem que o poder de requisição não fere a igualdade entre defensor público e advogado. Pelo contrário, o poder de requisição ele enaltece a igualdade. Exemplo, um advogado, por exemplo, ele tem um tempo razoável, um tempo suficiente, porque ele pode escolher as suas causas. Né? Um advogado ele pode escolher as suas causas. Ele pode escolher defendê-la ou não. Né? Ele pode ter a sua gama de clientes. E como ele tem esse poder de escolher o seu cliente,
ele tem, consequentemente, tempo para fazer diligência, né? Então, já um defensor público não. Eu não posso escolher não defendê-la. A lei me obriga a defendê-la. E com isso, nós, por exemplo, aqui no estado do Amazonas, só em 2021, já chegamos a praticar quase 500 mil atos de defesa. Imagina a Defensoria Pública, que conta com 130, 135 defensores públicos, praticar 500 mil atos de defesa sem o poder de requisição. O que isso representaria para essas pessoas que são beneficiadas com esses poderes conferidos à Defensoria Pública, né? Então, a principal questão que é argumentada pelo Procurador-Geral da República seria essa quebra de isonomia. Lembrando que a Lei Nacional da Defensoria Pública ela está vigente desde 94, então são mais aí de 30 anos vigente, né? E sem ocasionar qualquer violação entre igualdade de defensor e advogado. Entendi. No caso, então, esse tipo de requisição, os advogados, eles não têm essa facilidade, é isso? Não, o advogado, pelo contrário. O advogado, ele tem, imagina uma banca de advocacia, né? Uma banca de advocacia composta aí por vários advogados, com um tempo suficiente para fazer diligências no INSS. Por exemplo, um advogado ele não precisa ficar na fila do INSS, ele tem uma preferência, né, para buscar o documento. Então, imagina um advogado com tempo suficiente para fazer diligências em repartições privadas ou públicas, né, e um defensor público que não pode se deslocar do seu ambiente de trabalho, porque ele não tem um tempo específico para fazer a defesa de um indivíduo, mas, ao mesmo tempo, ele tem que fazer a defesa de, como eu falei, de centenas de pessoas. Novamente, quase 500 mil atos de defesa em 2021. A Defensoria do Amazonas, só a Defensoria do Amazonas praticou em 2021, com 130 defensores. Obviamente, esse poder de requisição nos dá a igualdade, né? A igualdade de apresentar uma defesa eficiente da mesma forma que um advogado consegue. Entendi. No caso, assim, a defensoria, né, a gente sabe que nem o senhor explicou, né? O defensor ele não escolhe causas, né? Então, vocês tratam aqui de problemas trabalhistas, familiares, criminais. Queria que o senhor exemplificasse para a gente uma situação de que se esse, não diria bloqueio, né? Se o STF disser que vocês não vão ter mais esse direito aí. Um exemplo de uma situação de uma causa familiar, por exemplo, de que forma que isso pode dificultar a causa daquela pessoa que procurou a Defensoria Pública. Eu falei familiar, mas o senhor pode exemplificar alguma outra que o senhor achar que fique mais claro, né, para quem estiver assistindo entender de que forma que isso interfere na minha vida caso eu procure a Defensoria. Sim, eu vou explicar de uma forma mais fácil e concreta o quão vai ser intensa essa questão na vida do assistido da Defensoria Pública, na vida do povo amazonense, né? Isso restringindo a atuação da Defensoria aqui no estado do Amazonas. Exemplo, a Defensoria Pública costuma utilizar esse poder de requisição, por exemplo, para obter informações sobre planos de saúde. Então, imagina aquele cidadão que trabalha de forma a conseguir, com muito esforço, pagar um plano de saúde para ter uma melhor assistência à saúde ou para o seu filho, para a sua esposa, né? E uma vez que, ao precisar desse plano de saúde, ao precisar fazer uso desse plano de saúde, a seguradora do plano negue o direito.
o que a Defensoria Pública vai fazer? Ela vai utilizar esse poder de requisição para obter informações sobre o contrato que esse assistido, que esse cidadão assinou, né? Para saber, por exemplo, qual foi o motivo alegado pelo plano de saúde para negar o direito. São questões técnicas que um cidadão não sabe responder, né? E não precisa ser nem um exemplo, um analfabeto, uma pessoa com instrução mesmo, pode ter muitas dificuldades de entender o porquê foi negado aquele direito. Então, essa é uma questão restrita à Defensoria da Saúde, né? A Defensoria que cuida da saúde. No nosso caso, o doutor Arlindo e o doutor Eduardo Dias, que vem representando a Defensoria Pública nessa área muito bem, principalmente na Defensoria, principalmente na área da saúde. Posso te dar o exemplo, mantendo a área da saúde, poder de requisição do Estado para o Estado ou para o município, no sentido de obter informações sobre o plano de vacinação. Todo mundo sabe que no início houve uma confusão entre o plano nacional, né, de vacinação, entre o plano estadual e entre o plano municipal. Então, a Defensoria Pública atuou com o poder de requisição, sem precisar entrar na justiça, por exemplo, somente para obter essas informações e prestar esclarecimentos para o povo, né, ou questionar determinado plano. Por que o nacional manda fazer desse jeito e o estadual desse? Então, assim, essa é um poder de requisição relacionado à área da saúde. Relacionado à área da família, que a senhora me perguntou. Na área da família, por exemplo, o poder de requisição ele pode ser usado para obter certidões de nascimento de um filho, né, com o objetivo de, às vezes a mãe não tem ou perdeu, e esse poder de requisição pode ser usado com direcionamento aos cartórios. Então, os cartórios mandam a documentação do filho dessa assistida da defensoria, né, dessa cidadã, com o objetivo aí de proclamação de alimentos para o filho contra o pai, né? Pode ser utilizado também na área da família para obter o registro de um imóvel. Exemplo, o casal se separou, o marido ficou com toda a documentação. Nós sabemos que tem violência doméstica no Brasil, né, e é uma violência muito forte ainda. Muitas vezes a mulher é obrigada a sair de casa, né, só com a roupa do corpo, e ela chega na Defensoria Pública sem documento, sem nada. Então, a primeira coisa que a Defensoria vai fazer é o quê? Proteger aquela mulher e obter informações, documentos para o cartório, de forma rápida, célere, sem precisar utilizar da justiça, que nós sabemos, a justiça no Brasil é uma justiça muitas vezes lenta, e para uma simples obtenção de documentos, né? Então, veja, o poder de requisição do defensor público não é um poder que quem é o beneficiário é ele. O defensor, né? Entende? O beneficiário desse poder não é o defensor. A minha vida pouco iria mudar, mas para um cidadão isso seria uma tremenda violação de direitos. Então, com muita, eu não sei nem como utilizar uma palavra mais branda, mas é uma indignação enorme que nós defensores, estamos vendo essa ação proposta por Augusto Aras, Procurador-Geral da República, porque este poder de requisição não é da Defensoria, mas do povo. Então, é o povo brasileiro. Vou repetir, quando eu falo povo brasileiro, eu estou dizendo 15 milhões de desempregados, 11 milhões de analfabetos, 3 milhões de pessoas que sequer têm certidão de nascimento, e não fica restrito aí, né? Isso também vai beneficiar aquele trabalhador, como eu disse, aquele trabalhador que levanta todo dia cedo, entendeu? Trabalha para ganhar um pouquinho a mais, conseguir um plano de saúde, conseguir pagar ali uma escola com muito, muito, muito esforço, com muito suor. Então, a Defensoria Pública defende esse cidadão, né? E esse cidadão, ele é beneficiado diretamente pelo poder de requisição. Entendi. No caso, o senhor
falou aí dessas questões, né, desses trâmites. Em relação à morosidade dos processos, né, a gente sabe que o senhor até citou a questão da justiça ser lenta. De que forma, quanto tempo mais ou menos hoje a defensoria consegue resolver um caso com o acesso, né, com a requisição, e de que forma mais ou menos que isso pode atrasar, digamos, né, não sei se seria bem essa palavra, mas fazer com que demorasse mais aí a resolução de um caso, sem vocês terem acesso a essa requisição, caso isso passe, né, no STF. O poder de requisição, a vantagem dele é que eu não preciso de um intermediário. Quem seria esse intermediário? A justiça, né? Uhum. Esse poder de requisição, eu tirando esse intermediário, eu consigo acessar a informação, o documento do cidadão, diretamente daquele que detém o documento, daquele que detém a informação. Então, um ofício ele pode ser respondido em 10 dias, dependendo da complexidade, se for uma coisa mais complexa, 30 dias, né? Então, em 30 dias, por exemplo, eu tenho a informação que eu queria, né? Agora, imagina eu não poder fazer isso. Imagina eu ter que... agora, vamos colocar uma agravante nessa situação. Imagina ser um direito à vida, direito à saúde, de uma pessoa que está com problemas graves de saúde, né? Vamos colocar aí essa agravante. O que, em vez de eu conseguir aquela questão em 30 dias, em 10 dias, eu vou ter que, de uma pessoa que está com graves problemas de saúde, eu vou ter que acessar o judiciário. Interrompendo rapidinho, um exemplo disso seria, às vezes, a necessidade de fazer com que o poder público dê um medicamento. Exatamente. Ou acelere uma cirurgia de urgência, que a gente Exatamente. sabe que muitas vezes demora, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Exatamente. Então, imagine que eu precise acessar, primeiramente, acessar o judiciário, para que o judiciário me determine que um órgão público me dê a informação que eu quero, ou me dê o documento que eu preciso, né? Para só assim entrar com uma ação judicial. Você está criando mais uma etapa na justiça que não existia. E mais, você está criando mais uma ação. Então, em vez de eu da Defensoria Pública propor uma ação, somente a ação principal para a consecução do direito em si, né, haverá necessidade de criar uma ação preliminar, uma ação primária, somente para a obtenção da informação ou do documento, para aí sim o defensor público verificar ou não se é hipótese de propor uma demanda. Então, você está criando uma ação a mais. Então, se hoje a Defensoria Pública propõe 10 mil ações por mês, nós vamos passar a propor 20 mil ações por mês. Essa medida ela vai ocasionar uma enxurrada de ações no judiciário, Uhum. Coisa que nunca foi preciso. Como eu falei, essa lei está vigente há mais de 30 anos, não houve sequer uma impugnação por parte da OAB em relação a isso. A OAB tem ciência de que isso é necessário para atender essa parcela da população, e isso vai gerar mais gasto público, né? Você vai movimentar desnecessariamente o Poder Judiciário somente para obter uma informação de um cidadão, que é direito dele, né? Direito do cidadão obter informações sobre o que é de seu interesse, e portanto, será isso. Você vai ocasionar uma morosidade da justiça ainda maior, vai ocasionar mais gastos públicos, e a morosidade da justiça não vai ficar restrita somente a essas questões, mas se um juiz tem que decidir 100 causas por mês, ele vai ter que decidir agora o quê? 200? E né? interfere Isso vai interferir em outras pessoas. Em todo mundo, não só quem precisa da defensoria, né? Em quem precisa na defensoria, mas todo mundo que precisa do acesso ao judiciário para definir e dirimir seus conflitos. É um tema bem, bem complexo, né? Que a gente acha às vezes, que nem eu expliquei ainda há pouco, né? Às vezes você lê, né, nas notícias, né? E você imagina assim, mas isso é uma coisa que vai afetar só a defensoria. E aí, por isso que é legal, né? O senhor explicar direitinho. A gente trouxe esse tema justamente por isso,
E aí eu queria aproveitar, existem outros pontos, porque esse é um dos pontos, né? A gente estava conversando antes de iniciar aqui. Existem outros pontos nessa ADI que vão ser que inclui ali, né, as mudanças, ou a princípio é só esse mesmo? Olha, o principal ponto da ADI proposta pelo Procurador da República é esse, é atacar o poder de requisição da Defensoria Pública, que inclui documentos, informações, perícias. Imagina o seguinte, um idoso que mal consegue andar, né? Ou uma pessoa com deficiência visual, ou, né, uma vítima de violência que está em um estado incapacitante, e a Defensoria Pública precisa de uma informação, precisa de um documento. Como que nós, Defensoria Pública, vamos mandar um cidadão desse, né, um idoso, né, uma pessoa com deficiência, uma vítima de violência doméstica que está ali no estado temporário incapacitante, de obter um documento, né? Como? Então, essa ADI, ela é um ataque à população, é um ataque ao povo. O Estado hoje, o Estado, ele possui poder de requisição contra o povo. Exemplo, a Advocacia Geral da União, ela tem o poder de requisitar informações de outros órgãos públicos para quê? Para atacar o contribuinte, né? Então, a AGU, ela pode demandar várias repartições públicas para obter informações contra o interesse do contribuinte. Então, quando é em benefício do Estado, existem inúmeros poderes de requisição. Agora, quando existe um poder de requisição que é em benefício do povo, aí ele é inconstitucional. Que seria o caso, né, que é o que eles estão alegando, né? Existe como é que está essa questão do conjunto aí das defensorias, né? Estão tentando reverter isso, porque está suspenso por enquanto, né? No STF. Aí eu queria fazer duas perguntas, né? Como é que está? Existe uma união aí das defensorias para tentar fazer com que isso não seja aprovado, se é que existe algum meio de fazer com que isso não seja aprovado, ou se, tipo, o STF aprovou. Enfim, não tem mais solução. No caso, existem várias ADIs, né, tratando do assunto, que existem inúmeras leis estaduais de cada defensoria pública no âmbito do Estado da Federação, né, então, e também tem uma ADI principal. Essa ADI principal é contra a lei nacional que organiza as defensorias públicas, né? E, uma vez julgada inconstitucional, teria este efeito. Atualmente, o ministro relator, o Fachin, ele foi contra os argumentos do Procurador-Geral da República, entendeu pela constitucionalidade da lei. Entretanto, o ministro Moraes, Alexandre de Moraes, ele pediu vista do processo, né? E quando se pede vista do processo, ele fica suspenso até aquele ministro devolver o processo, ou com um novo voto, ou mantendo a mesma, seguindo o relator, por exemplo. Entendi. Então, no caso, mas aí em relação a modificar, se isso for aprovado, tá parado. Existe algum recurso? Sim. No caso, as defensorias públicas e muitas outras entidades, elas podem se habilitar nesse processo, como foi feito. A Associação Nacional dos Defensores e Defensores Públicos entrou interveio nessa ação. O CONDEG também interveio nessa ação. Outras instituições privadas, né, organizações civis, elas também entraram em defesa da Defensoria Pública. Então, organizações sociais sem fins lucrativos, elas podem sim se habilitar em favor da Defensoria Pública, né, como foi feito. Nós temos algumas entidades atuando como amicus curiae
no Supremo para defender esse poder de requisição, porque eles sabem que esse poder de requisição ele traz benefício para a população. Entendi. Principalmente as pessoas mais vulneráveis ali, né? Que às vezes não tem como conseguir pagar um advogado, todas essas questões, né? Defensor, eu queria lhe agradecer, né? Para a gente já ir encerrando aqui a entrevista, lhe agradecer pela presença. E aí eu gostaria que fique aberto aí se eu quiser pontuar mais alguma situação que talvez a gente não tenha falado ainda, fique à vontade. Bom, eu acho que grande parte do tema foi abordado, né? Agora, uma questão interessante é em relação à prova do Enem. Sim. A prova do Enem deste último domingo, a prova de redação, ela trouxe, não diretamente a temática do poder de requisição, mas a prova do Enem, ela trouxe a questão dos brasileiros que não têm documentação, né? Como eu falei, são quase 3 milhões de pessoas que sequer chegam à idade adulta sem a certidão de nascimento, né? E nessa prova, ela traz justamente a Defensoria Pública, né, como o órgão que traz a visibilidade, né? O órgão que garante a essas pessoas o acesso à justiça em sentido amplo. Porque para você alcançar a justiça, você precisa ser cidadão, né? Você precisa ter documento. Uma pessoa sem documento dificilmente terá direitos, né? Ela não conseguirá, por exemplo, benefícios no INSS. Essa pessoa não conseguirá colocar o seu filho, matricular o seu filho numa escola pública ou privada, que seja, né? E inúmeros outros direitos sem essa certidão de nascimento. E a Defensoria Pública, ela é este órgão em defesa do povo, que utiliza este poder de requisição em benefício do povo. No caso, né, já que o senhor falou desse assunto, que é um tema, digamos que correlacionado aí a essa questão da requisição, né, que foi o tema da redação que teve do Enem nesse fim de semana, de que forma, por exemplo, que seria utilizado isso? Uma pessoa chega aqui, a gente sabe que aqui o Amazonas, logisticamente, ele é diferente, né? A nossa logística ela é diferente dos outros estados e dificulta uma série de situações. Então, a pessoa chegou aqui, ela não tem documento, né? Aí ela chegou aqui procurando vocês por alguma coisa, algum direito. Como é que seria a atuação da Defensoria nesse sentido? Para fazer com que essa pessoa tenha esses documentos? Como é que funciona, mais ou menos? Vou te dar um exemplo bem concreto e fácil para todo mundo entender. Uhum. Imagina que o João chegou aqui na Defensoria Pública, ele não tem nenhum documento. Ele nunca teve documento. Como que nós provamos que o João é o João? Como que ele diz, eu sou o João, se ele não tem nada como que comprove, né? isso? Então, a Defensoria Pública, ela pode requisitar, com esse poder de requisição, ela pode requisitar o hospital onde ele nasceu, para buscar algum tipo de informação, caso ele saiba a data, né, do nascimento dele. Pode requisitar os cartórios para saber, buscar documentos da mãe ou do pai. Tudo para quê? Ou de algum familiar próximo, né? Tudo para quê? Para obter informações, angariar documentos e construir, caso necessário, uma ação judicial para elaborar um registro tardio. Mas para eu fazer uma ação dessa, para eu propor uma ação dessa, eu preciso de base fática, eu preciso provar que o João é o João. E isso é feito de forma mais rápida com o poder de requisição. Imagina que o João precisa de um benefício social, né? Fazer o João esperar tanto tempo só para provar que ele é o João, né? Então, esse poder de requisição, ele acelera o direito dessas pessoas. Entendi. No caso aí, o benefício social, principalmente, por exemplo, um exemplo agora do que a gente vive, né? A pandemia, esses auxílios. E aí, de repente, que nem o senhor está explicando, né? A pessoa precisa... não tem CPF. Aí,
influencia uma série de coisas, né? Porque aí ele vai estar provavelmente desempregado, não tem como manter, enfim, acaba influenciando um todo, né? Exatamente. E aí, por isso que atrapalha. Eu queria lhe agradecer mais uma vez, né, a sua presença. A gente vai ficar acompanhando esse assunto, o Portal Convergente fica à disposição também, para caso o senhor queira falar novamente com a gente sobre isso, porque, enfim, ainda tá tramitando, muita coisa ainda vai surgir, e a gente fica à disposição e lhe agradece mais uma vez a presença aqui no nosso portal. Nada, eu que agradeço. Obrigada, doutor. Obrigado você que acompanhou a entrevista, né, com o Portal Convergente. A gente vai fazer uma matéria sobre essa entrevista, e a entrevista, para quem não acompanhou desde o início, fica gravada e disponível nas nossas redes sociais. Muito obrigado, boa tarde a todos.